programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Atualidade. Estamos recebendo aqui no estúdio Leonardo Péricles. Ele é do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, tem grande atuação aqui em Belo Horizonte. Leonardo, o assunto está em pauta, né? Nós vimos uma discussão sobre habitação, direito à moradia, reforma urbana, e o Brasil avançou bastante na Constituição Federal de 1988, e logo depois tivemos o Estatuto da Cidade, reconhecendo também esse direito. Então, do ponto de vista da lei, do papel, nós estamos bem. Isso aí é assim, a gente está vendo que muitas leis nós temos no Brasil importantes, inclusive a própria Constituição, ela fala sobre o direito, a função social da propriedade, do direito à moradia. O Estatuto das Cidades foi uma regularização dos capítulos da Constituição que tratam do tema da reforma urbana, do direito à cidade. Agora, falta muita coisa a ser implementada, porque quando a gente fala de moradia, a gente está falando de ter espaço para as pessoas morarem. E viverem, né? Porque não é só morar, tem trabalho, escola dos filhos. Para morar e para ter direito à cidade, que é um negócio mais amplo ainda, porque você ter direito ao que a cidade oferece às pessoas. E qual o problema? Quando você fala disso, a gente esbarra na questão do interesse daqueles que se dizem donos da cidade, da grande especulação imobiliária, das empreiteiras, das imobiliárias, e daqueles que querem especular com o direito à terra, quer especular com as propriedades, inclusive deixando-as vazias, para que eles possam ter mais lucro em cima de algo que deveria servir para a vida, né? Esse argumento eu sempre escutei muito em relação ao solo rural, né? A zona rural, a distorção de reforma agrária, os latifundiários, concentração de terra nas mãos de poucos. Quer dizer que nas zonas urbanas das grandes cidades você tem um problema parecido. Tem, muito grande. Vou dar um exemplo aqui de Belo Horizonte. Nós temos um estudo exclusivo da própria Prefeitura de Belo Horizonte, chama PLIS, Plano de Habitação de Interesse Social, e eles atestam no estudo que existem terrenos para assentar mais de 330 mil famílias em Belo Horizonte. Isso em todo o território, imagina. Isso, espalhado por toda a cidade de Belo Horizonte. E uma coisa absurda é que o déficit habitacional que eles atestam é de 65 mil famílias. Nós sabemos que é bem mais de 100 mil. Os movimentos afirmam isso. Mas a prefeitura diz de 65 mil. Então nós temos regras de cadastro mais, vamos dizer assim, mais afuniladas. Exato. Agora a questão é, se o déficit for esse que a prefeitura diz, então tem terreno para atender 5 vezes o déficit habitacional. Então a gente vê, onde que a gente vê que o problema central não é atacado. Porque por que impede isso de acontecer? Esses donos da terra, esses donos dos imóveis e tal, eles não querem que essa reforma urbana seja feita, não querem que a adequação da cidade seja feita e trabalham para impedi-la. E qual que é o grande problema? Grande parte dos vereadores tem ligação com esses setores, são financiados por esses setores, da própria prefeitura, e isso dificulta muito as coisas mudarem. Porque uma coisa é certa, é que terreno que não cumpre função social, ele pode, inclusive pelo próprio plano diretor de boa parte das cidades, e Belo Horizonte se inclui nisso, esses terrenos poderiam ser, inclusive boa parte desses terrenos abandonados, eles inclusive devem IPTU maior até do que o valor do próprio terreno. Mas existe casos de terreno público também, seja do município, do estado ou da União, que estão vazios. Vários. Prédios públicos também. Muitos. Inclusive, boa parte desse estudo, ela trata também de imóveis vazios. Imóveis, apartamentos, casas, espaços, galpões, todos que poderiam ser adequados para a habitação de interesse social. Como é que o Ministério Público age nisso? Ele age no sentido de cobrar por essa reforma urbana, regularizar essa situação? Olha, nós temos no Ministério Público, na Defensoria Pública em especial, vários aliados importantes. A gente não pode generalizar a coisa. Gente que defende. Agora, o problema é que nesses enfrentamentos está faltando uma postura mais próxima dos movimentos e, em especial, das famílias que necessitam. Porque hoje a gente vive um conflito muito grande aqui em Belo Horizonte
em especial, por exemplo, a questão do Isidoro e do conjunto das ocupações urbanas. Nós vamos pegar a região do Isidoro, que é a que está mais aflorado o conflito. São mais de 8 mil famílias numa região que está abandonada desde que Belo Horizonte existe. E é uma região que pode assentar mais de 70 mil famílias. Então o problema não são aquelas que estão ali. Agora, para encerrar então a nossa conversa, a decisão política para resolver isso, ela é do governo municipal, estadual ou federal? Olha, em especial do município, que se tivesse vontade política resolveria, só tem que... O problema é que o prefeito de Belo Horizonte não quer dialogar e não quer conversar com o conjunto das ocupações, em especial as do Isidoro, da construtora, que é a que está incumbido um projeto de Minha Casa Minha Vida, que infelizmente é um projeto que foi feito e aprovado depois que as famílias já estavam lá, então não tem legitimidade, poderia ser feito em outro lugar, porque a região do Isidoro é imensa, tem 9,5 milhões de metros quadrados, e dava para coexistir as ocupações que já existem com as 8 mil famílias e o projeto do Minha Casa Minha Vida, que nós achamos que deve acontecer, mas num lugar ao lado das ocupações. É isso que a gente está defendendo. Ok, Leonardo, nós vamos voltar com essa discussão em outro programa. Por hoje eu agradeço a você também que nos acompanhou. Até o próximo.